oficial da Independente Ordem dos Oddfellows do Brasil, IOOF, Independent Order of Oddfellows. Nós estamos fazendo neste mês de fevereiro 6 anos da nossa fundação no Brasil. 6 anos de odfelismo no Brasil. E não poderia passar em branco essa data. Eu achei pertinente fazer esse vídeo porque é necessário. Nesses 6 anos nós passamos por muitas situações, inclusive a nossa carta constitutiva, salvo engano, ela está guardada e eu não quis pegá-la agora. Salvo engano, ela é do dia 5 de fevereiro de 2020. Porém, a nossa iniciação enquanto loja, a Brasil Lodge One, foi no dia 16 de fevereiro de 2020. Dia 16 de fevereiro de 2020, um pouco antes de começar a pandemia no Brasil. Inclusive, foi enviada uma delegação de 3 americanos para o Brasil, o irmão Hank Dupri, a irmã Michelle Hackert e o irmão Edward Johnson. Eles fizeram a nossa iniciação aqui na cidade de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. E, inclusive, quando eu fui levá-los no aeroporto, já se notava algumas pessoas com máscaras. Então era ali meio que o comecinho, já tinha se ouvido falar da pandemia. Essa pandemia foi um pouco ruim para nossa loja. Alguns irmãos acabaram mudando de cidade, outros deram uma esfriada e não ficaram tão engajados no projeto do odfelismo. E teve um deles que até veio a falecer nesse período de tempo. Propriamente falando, eu nunca deixei de trabalhar em prol da Oddfellows no Brasil. Embora a loja tenha ficado parada com relação às sessões, muitas pessoas sempre acabaram contactando. E aí vem a importância de por que eu gostaria de fazer esse vídeo. Muitas pessoas acabam entrando em contato através de alguns meios. Elas acabam descobrindo através do Facebook ou através do Instagram. O Instagram, a gente nem tinha o Instagram, mas através do Facebook principalmente, ou através de um site que um futuro irmão criou, e acabam querendo saber acerca do odfellows, acerca do odfelismo, e eu sempre acabo atendendo essas pessoas. E hoje tem um irmão que também nos ajuda e nos acompanha nisso, e outros irmãos também. Mas eu gostaria de deixar claro nesse vídeo que a Oddfellows do Brasil, a Oddfellows, né? Falando Oddfellows do Brasil, não que ela esteja instituída com esse nome, mas a Oddfellows que está no Brasil, ela não tem necessariamente nenhum tratado de amizade com nenhuma outra ordem iniciática, tá? A Independente Ordem dos Oddfellows, a loja brasileira, ela está vinculada à Soberana Grande Loja dos Estados Unidos. Ainda que um dia venha a existir a Soberana Grande Loja do Brasil, como existe a Soberana Grande Loja das Filipinas, a Grande Loja de Cuba, a Grande Loja das Filipinas, a Grande Loja dos países escandinavos, ou qualquer que seja, ela sempre vai estar ligada à Soberana Grande Loja dos Estados Unidos. Ou seja, não existe outra iniciativa da Oddfellows no Brasil se não for através
dessa iniciativa que vem acontecendo desde 2020. Se você entrar no site da Odd Fellows Internacional hoje, o meu nome nem aparece lá. O meu nome, Gabriel Boni Sutil, não aparece lá. O responsável pelo Brasil, pelo território brasileiro, é o irmão Henk Dupray. Eu sou a conexão direta com o irmão Henk Dupray. Eu auxilio o irmão Henk Dupray no estabelecimento das lojas no Brasil. Eu passo as informações para o irmão e ele verifica quais os passos que vão ser tomados. Nesse meio tempo, foram feitas algumas iniciativas, né? E se você estiver assistindo esse vídeo, você estiver em dúvida, achando que existe algum tipo de picaretagem ou coisa nesse sentido, mande um e-mail para a Grande Loja, para a Soberana Grande Loja, e pergunte sobre o irmão Gabriel, se realmente é alguém que está instituído para conduzir os trabalhos do Odd Fellows no Brasil, certo? Não existe nenhuma iniciativa hoje de nossa parte aqui no Brasil para cobrar joias das pessoas, para cobrar kit de algum tipo de paramento para as pessoas hoje, na data de hoje. Futuramente pode existir algum tipo de cobrança módica para efeito de formação de loja, para despesas ou coisa nesse sentido, mas não existe. Nesse meio tempo, algumas pessoas chegaram até a mim dizendo que foram cobradas, que houve alguma tentativa de contato de outra pessoa, querendo saber se nós éramos realmente regulares, se o outro não era regular. Olha, foi constatado que existe alguns golpistas por parte de alguns países de língua inglesa que talvez fazem uma roupagem ali do Odd Fellows e começam a mandar para as pessoas. Então, realmente, da nossa parte, não existe nenhum tipo de incentivo a cobrança ou coisa nesse sentido para a pessoa entrar no Odd Fellows. Hoje, para uma pessoa pertencer ao Odd Fellows, ser iniciada no Odd Fellows, ela precisa, primeiramente, ser um realizador. Se você não for um realizador, é difícil você ser um Odd Fellow. Por quê? Nós temos oficialmente 2 lojas no Brasil. Para formar outras lojas, existe uma iniciativa de uma possível loja em Curitiba e uma iniciativa de uma possível loja em Sorocaba, uma iniciativa de uma possível loja no Rio de Janeiro e uma iniciativa de uma possível loja em Minas Gerais, além de uma iniciativa de uma possível loja no Ceará. Longe desses lugares não existe nenhuma iniciativa no momento. E se você quiser começar um movimento para iniciar uma loja em um outro lugar, você vai ter que passar por uma conversa, você vai ter que ser um realizador. Hoje, para alguém iniciar uma loja de Félica, ele vai ter que ser uma pessoa de bom caráter, vai ter que acreditar em Deus e, no mínimo, nós vamos ter que ter acesso aos antecedentes criminais dessa pessoa, além de uma entrevista e um bate-papo. Para uma nova loja ser formada hoje, precisamos de pelo menos 15 pessoas. E tudo isso vai ser acompanhado e direcionado por mim e alguns irmãos que são habilitados para isso e a Soberana Grande Loja dos Estados Unidos. Então não é um trabalho fácil. Então a pessoa que quer se tornar um Odd Fellow, às vezes vem outras pessoas de outras ordens querendo se tornar, querendo participar, querendo saber, mas não realizam. Quem não realizar vai ser difícil, porque hoje o odifelismo se trata do quê? De trabalho. Às vezes ficamos um pouco tristes por não termos uma grande penetração no Brasil, por querermos expandir a Odd Fellows no Brasil,
e não ter como. Isso às vezes nos entristece de ir para um lugar ou ir para um outro lugar e não encontrar alguém que seja um Odd Fellow lá. Mas, em contrapartida, nos dá ânimo por saber que o território brasileiro está livre e aberto para nós tentarmos instituir novas lojas. Mas nós queremos crescer como? Com qualidade. Não adianta querer crescer por número. Temos que crescer com qualidade. O grande e principal objetivo da Odd Fellows é fraternidade, benevolência, benemerência, caridade. Se você quer ser um Odd Fellow para ganhar dinheiro, vá para outro lugar, aqui não é o seu lugar. Se você quer ser um Odd Fellow para conseguir fazer negócios, vá para outro lugar, aqui não é o seu lugar. Você pode eventualmente conhecer irmãos ou irmãs e eventualmente fazer negócios, mas aqui não é o seu lugar se o seu objetivo principal é esse. Se você quer ser um Odd Fellow para fazer fortuna, para achar que você vai se dedicar a alguma coisa que vai te dar um retorno nesse sentido, vá para outro lugar. O seu lugar não é o Odd Fellows. Agora, se você sente um chamado interior, algo que é maior do que você, algo que você precisa fazer e você nem sente direito, nem sabe dizer direito o que é, se sempre você se achou estranho, no bom sentido, né? A tradução literal de odd é estranho, mas esse estranho pode ser colocado como ímpar, pode ser colocado como único. O cerne da loja no Rio de Janeiro, o nome que tem lá é Companheiros Ímpares, né? Companheiros Estranhos. Ou seja, se você tem um chamado para algo maior, a Odd Fellows é o seu lugar. Mas você tem que estar interessado no quê? Em trabalho, em dedicação, em ter que fazer as coisas para algo maior. Por quê? Porque possivelmente nos próximos anos nós não venhamos nem a crescer tanto. Possivelmente o nosso nome fique marcado na história do odfelismo brasileiro, talvez sem nem termos ainda uma grande loja, ou sem termos um templo, sem termos algum terreno próprio. Mas essas bases têm que ser sólidas. Nós temos que crescer com qualidade, marcarmos boas bases. Eu, especificamente, como incumbido dessa grande missão, não tenho interesse em enriquecimento através do Odd Fellows. Eu não tenho interesse em fazer negócios próprios através do Odd Fellows. O que eu mais almejo no odfelismo no Brasil é constituir uma grande fundação educacional, pensar numa grande oportunidade de se achegar talvez a pessoas que querem realizar mais, pessoas que talvez tenham a possibilidade de conseguir recursos ou ter recursos para poder investir em algo maior, talvez um próprio hospital a nível filantrópico, um hospital que cuide de determinada doença específica ou de determinado órgão. A Odd Fellows nos Estados Unidos tem um programa para a visão, um programa para a artrite. A Odd Fellows no Camboja tem um orfanato que cuida de mais de 160 crianças, fora uma série de outros programas de ajuda à comunidade. Então, meu maior interesse nisso é que a Odd Fellows fique grande nesse sentido. Se você pensa em alguma coisa de outra forma, a Odd Fellows não é o seu lugar. Pelo menos enquanto eu e algumas pessoas que estão ao meu redor estiverem conosco. Este não é o nosso pensamento, este não é o nosso interesse. Nosso interesse é em perpetuar, fazer coisas maiores para alimentar não só a carne, mas o espírito. Entende? Então, nesses 6 anos, eu não poderia deixar de parabenizar alguns irmãos que passaram, alguns que nem foram iniciados, que trabalharam, né? E, principalmente, assim, nesses 6 anos,
a chegada de alguns irmãos cubanos que vieram morar no Brasil como refugiados, né? Não refugiados, muitos vieram pelo Suriname, passaram pela Venezuela, entraram por Roraima e chegaram a São Paulo. Alguns desses que chegaram a São Paulo são irmãos que trabalharam bastante e possibilitaram a formação da segunda loja no Brasil, a Esperança Cuba Brasil. Não posso deixar de citar o grande trabalho do irmão Aniel, que é o nobilíssimo da Brasil, da Esperança Cuba Brasil, número 2 hoje. Não podemos deixar de falar do trabalho do irmão Andy Natu, que não só um grande entusiasta, talvez um dos primeiros que me chamou, não só trabalha em prol do Odifelismo, mas também em prol de outros cubanos que passam pelo Brasil, que não são odifelos, o irmão Rodolfo, o irmão Randy, o irmão José, que até se arrepia quando fala da ordem, o irmão Rodolfo, que se dedica bastante na questão iniciática, o irmão Randy, e também com muita alegria do primeiro Odifellow estrangeiro iniciado em solo brasileiro, o irmão William. Ele conhecia Odifellows de Cuba e quis a história, quis o destino, se é que ele existe, que ele fosse iniciado em solo brasileiro, como o primeiro estrangeiro a ser iniciado. Não posso deixar de falar do grande trabalho que o irmão Luiz Gonçalves também tem feito. O irmão Luiz Gonçalves, que me acompanha há anos nesse sonho. Há anos nós trocamos. Ele realmente pegou as coisas para fazer com muita alegria, com muita boa vontade, mesmo antes de ser iniciado, né? Hoje ele está iniciado, vem trabalhando, auxilia bastante. Então, a Odifellows, ela oficialmente, enquanto grande loja no Brasil, ela ainda não existe, mas vai se formando uma espécie de estrutura para caminhar para isso. Para existir uma grande loja no Brasil, nós precisamos de ter pelo menos 5 lojas. E ela vai caminhando para algo mais ou menos nesse sentido. Lembrando que nós sempre vamos estar federados, filiados sob o comando da soberana grande loja dos Estados Unidos. Não posso deixar de citar o irmão Francisco de São Paulo, que mesmo no comecinho também me ajudou. Não posso deixar de citar iniciativas de outras pessoas que fizeram talvez até o primeiro contato com o Odifellows num passado e não deu certo, como é o Rafael de São Paulo. Não posso deixar de citar o Paulo Antonini, que mesmo sem ser iniciado ainda hoje, já conhecia o Odifellows, já falava do Odifellows em 2018. Fora outros que nesse decorrer de tempo me chamaram, conversaram comigo, conversaram com o irmão Luiz Gonçalves, conversaram com os cubanos, pessoas que passaram pelo grupo, que tem um grupo de informações, entusiastas, pessoas que eram curiosos, só queriam saber. O fato é que esse vídeo eu vou encaminhar para quase todas as pessoas que eu tenho contato e que outros irmãos têm contato, para que saibam em que pé está o Odifellows no Brasil. Eu gostaria também de fazer esse vídeo para pedir desculpas se em algum momento eu me excedi em alguma situação, se em algum momento eu não pude fazer as coisas como eu gostaria, se em algum momento eu cometi algum erro, que os irmãos realmente me perdoem, mas foi no anseio de fazer o que há de melhor para essa ordem nesse trabalho que nós estamos tentando fazer. Sozinho eu jamais conseguiria. Eu agradeço muito aqueles que estiveram ao nosso lado nesses anos. Hoje a Brasil Lodge One continua aqui em Peruíbe, tem outros irmãos que foram iniciados. Vamos ter uma nova nobilíssima
no ano que vem. A esperança vai continuar, a iniciativa em Curitiba vai continuar e nós vamos continuar trabalhando. Nós vamos continuar trabalhando e com muito amor, com muito zelo e com muito carinho. 6 anos não são 6 dias, as coisas realmente poderiam estar até mais avançadas, mas eu sempre procuro pensar naquela passagem que diz, né? Eu acho que um dos apóstolos de Jesus Cristo disse isso: eu plantei, Apolo regou, mas Deus fazia crescer. Então, nós, hoje, aqui no Brasil, todos os irmãos têm a oportunidade de plantar, de ajudar a regar, e que Deus faça crescer, e que no futuro essa ordem possa continuar por mais muitos e muitos anos. Hoje ela chega aos seus 206 anos de existência. Nós estamos falando de uma ordem de 206 anos, não são 200 dias. Vejam bem, existem instituições similares, muito respeitáveis, que não têm essa idade. Então a Odifelos é uma instituição séria, o trabalho nos Estados Unidos é um trabalho sério, o trabalho em outros países do mundo onde ela está presente, mais de 30 países do mundo, salvo engano até mais, que já tiveram e passaram, né? É um trabalho muito sério, feito por pessoas sérias. E especificamente no Brasil, nós pretendemos sempre continuar dessa forma. Eu desejo a todos vocês um feliz aniversário, porque todos vocês fazem parte dessa história. Regozijem-se, meus irmãos. E você que está assistindo esse vídeo, que ainda não é um Odifelo, se você sentir que esse é um chamado para você, se você sentir que você quer realmente trabalhar, que você quer buscar coisas maiores além da carne, talvez aqui seja o seu lugar. Será um prazer conversar com você e ver se realmente você adentra as colunas do odifelismo. Deus abençoe vocês, meus irmãos, por mais 6, 10, 20, 30, 50, 100 anos.